para nos assim, liberar. O batismo não é somente para ser vivido em função de um ato social, mas o batismo é esta vida enxertada em Cristo. Quem é batizado é incorporado em Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo. Portanto, esta passagem que inicia com o nosso batismo durará toda a nossa vida. Portanto, poderemos dizer assim que estamos caminhando continuamente à Páscoa de Cristo. Poderemos dizer assim que a nossa vida é sempre Páscoa, porque todos os dias nós estamos morrendo para algo velho. E cada vez que a gente escuta a palavra, algo velho morre dentro de nós. E se algo velho morre dentro de nós, algo novo está acontecendo. Eu acredito muito assim, que uma pessoa não pode vir à igreja e voltar a mesma pessoa para casa. Acredito assim que não é possível alguém vir no grupo de oração e depois sair daqui e dizer assim, não mudou nada. E se não mudou nada é porque certamente, primeiro que você não percebeu, e segundo que você não acolheu esta graça de Deus. Mas alguma coisa já começa a mudar por dentro. Alguma coisa já começa a fazer a diferença na sua vida. Então, porque o efeito do batismo dura toda a vida. Um dia encontrei uma senhora que disse assim, padre, será que eu posso ser batizado de novo? E a minha pergunta foi, por quê? E ela disse assim, porque eu gostaria de registrar o meu batismo. Eu gostaria de tirar fotos, eu gostaria de viver o batismo. Ela não entendeu nada, né? Pobre alma. Porque o efeito do batismo, não precisamos receber batismo mais uma vez. Nossa, tanta gente assim não percebe isso, né? Irmãos nossos que deixam a religião e vão para outras e acham que se batizam de novo. Tudo não percebe que não tem novo batizado. Não é? O batismo é uma vez para sempre, é uma consagração total da vida. Queiramos ou não, aceitemos ou não, corramos ao infinito ou não, nós já somos um povo consagrado. O dia que o sacerdote, o diácono derramou água na cabeça de uma criança, aquela criança começou uma nova vida, e para sempre, é um caminho sem volta. Queria fazer essa referência para falar de Páscoa, né? A Páscoa, então, portanto, nós estamos celebrando, e vamos continuar celebrando até o último momento da nossa história. Bem, tendo em vista este evento, portanto, Cristo é nossa Páscoa, é nele que nós temos, é nele que encontramos significado da nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre a morte redentora de Jesus, sobre a sua sepultura, sobre a sua descida aos infernos e sua ressurreição no terceiro dia. Eu me proponho assim tentar falar em poucos minutos esses temas. E o estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Por fim, se der tempo, o sentido e alcance salvífico da ressurreição. Os termos parecem complicados, mas à medida que for falando, vai sendo esclarecido. Primeiro ponto, então, a morte redentora de Jesus. Primeiro, é importante compreendermos que todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. E Cristo continua sendo crucificado hoje. Cada pecado cometido, cada sofrimento humano, cada situação de dor vivida por uma pessoa, é uma marca, é uma aparência de Cristo que continua sendo crucificado. A sua crucificação não é uma repetição nos séculos. Cristo é crucificado uma vez por todas. Mas porque na eternidade não tem tempo, então a crucificação de Cristo durará enquanto existir a humanidade, enquanto existir a vida terrena, né? Vamos dizer assim. Enquanto o Senhor não consumar os tempos. A igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Esta é uma realidade. Não é? Cristo se encarna, vem ao encontro dos homens para salvar, não para condenar, mas os nossos pecados acabam então os pecados da humanidade acabam ferindo a Cristo. Assim podemos dizer que Jesus entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. Deus no seu plano de amor para salvar a humanidade quis entregar o seu Filho. A morte de Jesus assim faz parte do mistério do projeto de Deus. Se é mistério, nós não compreendemos por quê. Não adianta fazer tantas perguntas, por que Jesus teria que morrer? Por que Jesus dá a vida por nós? Isso está inscrito no coração do Pai. Assim Deus Pai, no seu mistério de amor, no seu projeto de amor, Ele quis dar a vida do seu Filho. Jesus então morre por nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus cumpre em particular a profecia do servo sofredor. A vida de Jesus é cumprimento da Sagrada Escritura.
É por isso que nesse versículo de São Paulo hoje, São Paulo vai dizer assim: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E é verdade que a vida do servo de Javé, lá do profeta Isaías, no Antigo Testamento, se cumpre na pessoa de Jesus. Não um servo que não grita, um servo que não volta atrás, um servo que não renuncia à sua missão, um servo que não deixa aquilo que o Senhor pede. Em tudo obedece ao Pai. Quem é esse servo sofredor? Quem cumpre esta profecia? Em Jesus nós encontramos o cumprimento desta profecia. Sua vida é a prática da palavra de Deus. Sua vida é palavra de Deus. Segundo ponto, Jesus foi sepultado. Também diz hoje a carta de São Paulo, foi sepultado. É o segundo ponto da nossa fé, que depois será explicitado no próprio credo que nós professamos em cada celebração. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte. Jesus prova a morte de uma maneira muito verdadeira. A morte de Jesus, é bom que a gente saiba, não é diferente da morte humana. Jesus morre realmente. Ele precisaria conhecer o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. O momento em que ele gritou na cruz: em tuas mãos, ó Pai, entrego meu espírito. Daquele momento em diante, seu corpo e sua alma têm uma separação, uma dilaceração, até o momento da sua ressurreição. Como todo ser humano, Jesus experimenta esta separação do corpo e da alma. Essa doutrina da igreja, ele foi sepultado. A morte de Cristo foi uma morte verdadeira, uma morte como a nossa, enquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Mas devido à união que a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, aí está a diferença. Nós não estamos diante de um cadáver como os outros, porque não era possível que a morte o retivesse em seu poder, porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Seu corpo, diferente do corpo dos seres humanos, de todos nós, os fiéis, quando um dia morrermos, não sofreu a corrupção. O nosso sofreu a corrupção. Esta é a grande diferença, O batismo significa, portanto, eficazmente, a descida ao túmulo do cristão, que morre para o pecado com Cristo, em vista de uma vida nova. No batismo nós experimentamos descer à sepultura. Na verdade, não é a morte nossa, não é o primeiro, a morte física, não é o momento primeiro em que a gente descerá à sepultura, mas no batismo nós já fizemos a experiência da sepultura, embora espiritualmente falando. Um dia fisicamente nós teremos a experiência da sepultura física. Terceiro ponto desta profissão de fé, Cristo enquanto Páscoa. E aqui é bom salientar também que não dá para falar da Páscoa de Cristo separando esses momentos, sua paixão, morte e ressurreição. É um só evento, é um só momento. Não existe paixão sem ressurreição, não existe ressurreição sem a paixão. Todo este evento é uma só realidade. Cristo desceu aos infernos. Podemos compreender um pouco o que significa isso. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos. Com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Desceu realmente à morada dos mortos, conforme nós professamos a nossa fé. Mas para lá foi como Salvador. Essa é a grande diferença. Proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Desce à mansão dos mortos, para também lá anunciar a salvação aos justos, que antes não tinham esse acesso ao seio do Pai. A morada dos mortos, segundo a Escritura, pode ser traduzida por aquilo que conhecemos: infernos, Sheol, Hades, como está na própria Sagrada Escritura. Os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Poderíamos dizer assim que o inferno significa a privação da visão de Deus. O céu seria estar sempre na presença de Deus. Muito mais do que um lugar geográfico, o inferno é esta privação. O inferno, na verdade, é não mais poder experimentar o amor de Deus. Isso é o inferno. E quando a gente não experimenta o amor de Deus nesta vida, já podemos dizer assim: fiz uma experiência de inferno, porque estou privado desse amor de Deus. Bom, Jesus, para que ele desce à mansão dos mortos? Não desce lá para salvar todo mundo, senão seria injusto. Mas Jesus, ele desce aos infernos, não para libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação,
mas para libertar os justos que o haviam precedido e que não teriam a possibilidade de entrar no paraíso. Então, lá no inferno, antes da vinda de Jesus, da sua encarnação, havia também justos, e Jesus desce à mansão dos mortos para resgatar estes justos, segundo a doutrina da igreja, que está prescrito no Catecismo da Igreja Católica. A descida aos infernos, então, é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. A plenitude da salvação se realiza, é a fase última da missão messiânica de Jesus. Ele não poderia terminar sua missão sem antes também fazer o anúncio da sua vida, proclamar a palavra naquela realidade de inferno, como desce à mansão dos mortos. Um outro ponto importante: no terceiro dia ressuscitou dos mortos. E qual é a experiência que é bom lembrar ainda? Em que momento nós vivemos essa espiritualidade da mansão dos mortos? Que momento é que nós celebramos na igreja essa descida de Jesus à mansão dos mortos? No sábado santo. Por isso que no sábado santo a igreja faz um completo silêncio, e a gente não deveria ter atividade nenhuma pastoral, porque é o momento em que contemplamos a descida de Jesus à mansão dos mortos. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, como diz São Paulo hoje, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, uma verdade crida, uma verdade vivida, como verdade central pela primeira comunidade cristã. Foi esta realidade vivida já pelas primeiras comunidades, transmitida pela tradição como fundamental. Diria assim: negar a ressurreição, já disse esses dias na missa, seria negar todo o sacramento, negar toda a vida da igreja, negar a ação do Espírito Santo, negar tudo, não é? Negar a ressurreição significa assim destruir toda a fé católica. A ressurreição é princípio de nossa fé, foi transmitida como fundamental pela tradição, e essa tradição não é costume, é a tradição entendida assim como depósito da fé, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento. Os evangelistas todos falam da ressurreição e ocupam belos capítulos de cada evangelho, significando que é um momento muito importante para a igreja. Esta ressurreição foi pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Se não fosse tão importante, os evangelistas não teriam colocado isso lá no evangelho. Os 4 evangelistas falam muito bem dos episódios da ressurreição de Cristo, como um momento assim difícil de aceitação, mas ao mesmo tempo uma vez aceito, momento assim em que eles redescobrem a experiência com o Senhor ressuscitado. O mistério da ressurreição de Cristo, portanto, é um acontecimento antes de tudo real, que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Não é só uma ideia. A ressurreição de Cristo foi uma experiência. E qual é o primeiro sinal que a gente poderia dizer assim, que nos leva a crer na veracidade da ressurreição? Primeiro sinal, no quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento se depara o sepulcro vazio. Todos ficaram espantados. Maria Madalena, as santas mulheres, no primeiro dia da semana. Olhamos Pedro, que chega lá atônito, correndo, desesperado. Olhamos o discípulo amado, tantos outros chegam ali e ficam desesperados. Sepulcro vazio, não há nenhum corpo ali não estava mais o corpo de Jesus. Ele ressuscitou, e o próprio Jesus faz a experiência da aparição. Diz assim: olha, ressuscitei, vá, diga aos meus irmãos que lá na Galileia os encontrarei. Esse anúncio de Jesus. Então este é o primeiro fato. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. É um fato, ao mesmo tempo, histórico. Maria Madalena e as santas mulheres foram as primeiras a encontrar o Senhor ressuscitado. As mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Hoje a igreja se fala assim que a igreja às vezes é muito machista, mas aqui tem um evento: as mulheres precederam os apóstolos.